O mercado conheceu nessa quinta-feira o PIB do primeiro trimestre de 2023 e ele surpreendeu os economistas. Uma alta de 1,9%, puxada principalmente pelo setor agropecuário, que acabou impactando as variações dos ativos no Ibovespa nesse dia 1º de junho. Para a gente entender um pouco melhor esses números e o que eles significam em termos do futuro da economia brasileira, eu chamo aqui para a nossa conversa o Luiz Otávio Leal, ele que é economista-chefe da G5 Partners. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Tudo bem por aí? Tudo bom, Greg? É um prazer estar aqui de novo com você, agora na minha casa nova. Pois é, parabéns pelo emprego novo, inclusive. Vamos lá, então, Luiz. PIB cresceu 1,9% no primeiro tri. O mercado estava contando ali com uma alta de 1,2%, mais ou menos. O que aconteceu e por que a agropecuária puxou tanto? Assim? Quais são os highlights dos números desse PIB? Greg, não tem muito mistério aí não, tá? A gente teve uma safra recorde esse ano, tá? Então a safra de grãos do Brasil esse ano é basicamente uns entre 15% e 17% acima do ano passado, que já foi recorde, tá? E algumas culturas, como soja, por exemplo, vão crescer mais de 20% esse ano. E não é coincidência, tá? Que exatamente a colheita da safra de soja, ela se concentra no primeiro trimestre, tá? Então, esse crescimento de 21, mais de 21% do PIB agrícola, na verdade, é basicamente o reflexo dessa colheita extraordinária que a gente teve esse ano na soja, tá? Então, não tem lá muito mistério. Tanto que o peso, tá? O PIB sem o agro ia ser alguma coisa próxima de 0,5%, tá? Então, mesmo pesando pouco, em torno de 8%, tá? Então, quando você pega um negócio acima de 21%, acaba tendo um peso relevante, tá? No cálculo final. E o que isso faz com as expectativas de crescimento do ano agora, em 2023? Eu vi que ao longo do dia tem rolado uma onda de revisões nessas projeções. Isso aconteceu com as suas também? Com certeza, porque uma coisa que os economistas gostam de falar muito e pouca gente entende por quê, que é a questão do carrego estatístico, tá? O fato o PIB do primeiro trimestre, ele praticamente define o PIB do ano, tá? Então, considerando o carrego que a gente tinha no ano passado, mais o carrego que a gente vem desse PIBão que a gente teve no primeiro trimestre, tá? A gente já tem 2,4% no ano, ou seja, grosso modo, se o PIB for 0 no segundo trimestre, 0 no terceiro trimestre, 0 no quarto trimestre, o PIB cresce 2,4%. Tá? E o que é esse carrego estatístico? Só para botar todo mundo na mesma página. Acho que é melhor. Eu podia fazer uma digressão matemática e estatística, mas eu acho que a melhor definição dele é o seguinte: é como se você tivesse com um carro acelerando muito forte e você freia, tá? Quando você freia, o carro não para no mesmo momento, tá? Então, o carrego estatístico é esse espaço que você anda mesmo depois de frear, tá? Então, como o PIB do primeiro trimestre foi muito forte, o carro está muito acelerado, tá? Então, mesmo que você freie e fique 0,000, ele já vai andar mais um pouquinho só por causa disso, tá? Então, esse é o famoso carrego estatístico que todo mundo fala, tá? Então, a nossa projeção por conta disso passou de 1,5, tá, para 2,3. Tá? O que significa que, se eu estou falando que o PIB vai ser 2,4, se for 0,000, se eu estou com 2,3 é porque eu acho que em algum momento você vai ter um PIB negativo, tá? E eu acho que esse PIB negativo vem no terceiro trimestre. Outra coisa que eu posso falar a respeito disso, e voltando para a questão agro, tá? Eu estou com PIB negativo no terceiro trimestre, mas eu não, se você botar me torturar para dizer se eu acho que isso como dizem no mercado, um close call, ou seja, que é fechado, eu digo que não, tá? Porque o terceiro trimestre tem outra particularidade. O terceiro trimestre tem
culturas importantes que também tem a safra no terceiro trimestre, tá? Um é café, tá? Que não tem nada assim de excepcional, e outro é milho, que também teve uma safra recorde, tá? E Uhum, a safra que vai ser colhida no terceiro trimestre, que se chama de safrinha não tem nada, é a maior safra de milho do ano, tá? Então, digamos que eu possa de novo errar, tá? Eu não estava tão mal assim, eu estava com 1,4 para esse primeiro trimestre, mas eu posso me surpreender novamente no terceiro trimestre com o PIB agrícola e, consequentemente, acabar não tendo esse PIB negativo no terceiro trimestre. Resumindo, tá, esse 2,4, desse 2,3 que eu estou agora, tá, ele é piso, tá, para minhas entendi. projeções. A gente pode ter um PIB próximo de 3, que nem a gente teve no ano passado de novo. Eu quero voltar a falar sobre o agro logo na sequência, mas agora eu queria tirar esse trecho da nossa economia para falar e o resto? O que que esse PIB do primeiro trimestre revelou sobre a economia, que basicamente é a economia que na prática as pessoas percebem no dia a dia, né? Porque parte dessa surpresa, você está falando, olha, um crescimento, considerando um carrego estatístico de 2,3, 2,4% para esse ano, não é a sensação que a gente tem quando olha para o Brasil, quando vive, quando olha para o emprego, para o avanço do salário das pessoas. A gente ainda está no nível muito restritivo de juros, de 13,75. As projeções do mercado, embora passaram a ser mais positivas, mais otimistas, no sentido de uma descida da Selic nesse ano, ainda assim, ninguém está apostando numa Selic abaixo de 2 dígitos no final de 2023. Enfim, olhando para a economia que a gente consegue perceber, um PIB de 2.000% de crescimento parece descolado da realidade. O que, que o indicador revelado de hoje diz sobre a economia brasileira, fora o agro? Ó, Greg, como eu falei, é um PIBão, né? 2,4 de pelo menos de crescimento no final do ano, 1,9 de crescimento no primeiro trimestre. Só para a gente ver o tamanho desse 1,9, se a gente botar no cálculo americano, é mais ou menos 8%, tá, de crescimento, tá? Porque eles anualizam, né? Quando a gente olha lá, o Estados Unidos cresceu 2%, na verdade ele cresceu meio na nossa fórmula de cálculo, porque eles anualizam. Uhum. Então o nosso 1,9 é praticamente 8%, tá, de crescimento. Então realmente foi um PIBão. Agora, com relação ao que você falou da sensação econômica, temperatura econômica, aquilo que a gente sente, foi um PIB, não digo um PIBinho, eu acho que PIBinho é muito forte, mas um PIB não tão PIBão assim, tá? Por quê? É, olhando pelo lado da demanda, tá? E aí botando também de novo todo mundo na mesma página. O PIB ele é calculado por dois lados, tá? O PIB da oferta, que são os setores, tá? Então agricultura, indústria e serviços, tá? E o lado da demanda, tá? Que é o que a gente considera como, que como a gente pensa em PIB normalmente, a gente às vezes também vê algumas coisas que não estão no lado da oferta, que são, por exemplo, investimento, está do lado da demanda, consumo das famílias está do lado da demanda, consumo do governo está do lado da demanda, exportação está do lado da demanda, importação está do lado da demanda. E aí é mais interessante a gente fazer essa análise que você sugeriu pelo lado da demanda, tá? E só um parêntese aqui, não necessariamente, se você fizer o cálculo pelo lado da oferta, vai dar a mesma coisa que pelo lado da demanda. A diferença entre os dois é exatamente a variação de estoques, tá? Então, a Uhum. variação de estoque vai ser, o PIB cresceu porque a variação de estoques foi positiva, tá? A variação de estoque ninguém calcula, é por diferença, tá? Bom, mas voltando para a sua questão, é, a gente pode dividir, tá, esse PIB pelo lado da demanda em duas partes, tá? Uma parte que é a contribuição externa, tá? E aí tem a ver com exportação e importação. Então, tipo, a exportação ela aumenta, tipo assim, de alguma forma ela aumenta o PIB brasileiro, porque você produziu e exportou, e a importação, mas a demanda não é aqui dentro, é lá fora, por isso que a gente chama de Sim. contribuição externa. E a importação, ela entra com sinal negativo, porque apesar da demanda ser aqui dentro,
tá? Foi produzido lá fora, tá? E aí, quando a gente faz, e a gente tem a absorção interna, que é o que a gente, é o que você quer, finalmente a gente está chegando onde você quer, que é a sensação interna de economia, que é a da situação da economia. E aí, quando a gente olha essa divisão, tá, a gente vê que o PIB cresceu por conta da contribuição externa. Tá? Então, do 1,9, 1,4 foi contribuição externa e 0,5% foi absorção interna. Tá? Então, se não tivesse, digamos que a gente fosse uma economia totalmente fechada, a gente é quase uma economia totalmente fechada, mas digamos que a gente fosse uma economia totalmente fechada, o PIB, pelo lado da demanda, ia ser 0,5%. Tá? Entendi. E aí a diferença desse 0,5% para o 1,4, 1,9, que é pelo lado da oferta, ia virar estoque de soja, porque a gente não exportou essa soja. Tá? Então, só para a gente ter Uhum. um exemplo dessa história. Então, a primeira coisa que a gente pode chegar a essa conclusão de que o PIB, a sensação térmica da economia não é 1,9, é 0,5%. Tá? Segunda coisa, mesmo a contribuição externa, tá, ela dá uma indicação ruim, tá, para a situação da economia. Por quê? Qual seria a contribuição externa boa? Seria você exportando muito e você importando muito, mas exportando mais do que importando. Ou seja, Uhum. você está conseguindo produzir bastante com uma demanda externa forte e você está importando muito porque sua demanda interna está forte. Só que o que a gente vê nos números não é isso. A gente teve uma queda, não me lembro, acho que foi 0,6 de queda das exportações e teve uma queda de 7,7 alguma coisa das importações. Tá? Então, a contribuição externa acabou sendo positiva porque as importações caíram mais que as exportações, e não porque as exportações cresceram mais que as importações. Então, mesmo essa contribuição externa mostra que a temperatura da economia está muito menos quente do que sugere esse PIBão de 1,9% desse primeiro trimestre. Entendi. Agora, voltando para a questão do agronegócio, né? A gente tem, olhando a série histórica do PIB, a gente vê o agronegócio praticamente comendo pedaços que antigamente pertenciam à indústria, né? Inclusive, a indústria conseguiu cair mais um pouquinho nessa leitura do PIB na comparação com o mesmo período do ano passado. Por que que o agronegócio parece, e eu falo parece, eu quero que você me confirme se é ou não, parece avançar mais rápido do que outros setores da nossa economia, né? Uma das coisas, quando eu digo que a percepção da economia para a maior parte das pessoas não é desse aquecimento todo, é porque a nossa população economicamente ativa está muito mais ligada a serviços, e depois a indústria, e depois ao agronegócio. Tem muito menos gente trabalhando no agronegócio. Mas o agronegócio parece que segue deslanchando, tanto em termos de produtividade, quanto de riqueza que ele gera. Enquanto os outros setores, a gente tem um esvaziamento histórico da indústria ao longo dos últimos 30 anos, um processo enorme de desindustrialização, e os serviços, desde a pandemia principalmente ali, sofrendo para recompor margens, por exemplo, né? Por que que o agro destoa desses outros setores? O que está dando certo no agro que não está dando certo nos outros setores da economia brasileira? Ó, Greg, eu chamaria atenção para dois fatores principais, tá? Primeiro, é um pouco mais claro, que é o seguinte: a demanda, tá? Em grande parte, a demanda do agro, principalmente o agro que impacta tão fortemente assim o PIB, que é soja, milho, café, algodão, essas coisas todas, a demanda é externa, tá? Então, ela é muito mais, digamos, estável, tá, do que a demanda interna, tá? Então, por exemplo, esses voos de galinha que a gente tem aqui no Brasil, e aí cresce, e aí começa a dar inflação, e aí sobe juros e cai o negócio, isso aí não acontece com eles, tá? Em grande parte, eles têm um problema que é totalmente aleatório, que é o clima, tá? Mas Uhum, ao longo do tempo, eles têm essa vantagem de ser mais. Eles não estão totalmente imunes às oscilações de taxa de juros, essas coisas, porque eles têm que se financiar, tá? A uhum, essas taxas de juros, mas digamos
que, pelo outro lado, tá, eles têm uma vantagem sobre outros setores, porque os outros setores também têm que tomar dinheiro muito caro, mas vem a demanda deles, quando esse juro está alto, despencar, o que nem sempre é o caso com a agricultura. Então, eu acho que o primeiro ponto é que eles têm uma capacidade maior de, de manter a demanda por seus produtos mais estável, tá? Mas eu acho que esse digamos que a cereja do bolo, tá? Eu acho que o que é o mais relevante para o setor agro é que o setor agro ele teve que sempre caminhar com as próprias pernas, tá? Você nunca viu reunião no Palácio do Planalto para fazer um programa de é, é, impedir importação de produtos externos, de qualquer coisa assim, tá? Então, o agro, ele desde sempre ele tem uma competição externa muito forte, tá? Então, o agro primeiro tem uma competição muito forte externa. Segundo, tem recursos limitados, tá? Então é a terra. Tá, então a terra é um recurso finito, você não pode. Tem as cidades, tem reserva indígena, tem terrenos que não são próprios para a agricultura, então você teve que buscar ganhos de produtividade. Tá? Então a Embrapa, apesar de ser uma empresa estatal, tá? Ela teve muita contribuição dos próprios agricultores, tá? Financiando a Embrapa para que a Embrapa fosse o que ela é hoje em dia. Então, Uhum. eu acho que ser um setor tão aberto, é o setor certamente o setor mais aberto da economia, foi fundamental, tá, para que a gente tivesse não só um crescimento muito grande de volume, como um crescimento muito grande de produtividade. Hoje em dia, em soja, a gente produz mais que os Estados Unidos em um espaço menor que os Estados Unidos, tá? E por que que outros setores, a indústria, por exemplo, não consegue isso? Porque a indústria sempre teve muleta, tá? Basicamente é isso, tá? A gente está vendo agora de novo, De tá? novo, exato. Então, O governo. ajudando a É, indústria automobilística, tá? exato. Até, Usando um até um. expediente que historicamente nunca aumentou a produtividade do setor, pelo contrário, sempre o tornou dependente de um lobby. Né? Ele precisa ter influência sobre políticos para ter vantagens tributárias, para conseguir ter lucro. E isso não aumenta a produtividade nunca. Né? Exatamente. E eu vou até fazer minha propaganda agora. Eu estou escrevendo sobre isso exatamente no Canário da Mina, que é o nosso report semanal, tá? Que vai ser divulgado sexta-feira. Vai estar, se alguém quiser, depois vai no meu LinkedIn, sexta-feira vai estar lá. Eu estou falando exatamente sobre isso, tá? Eu acho que se você perguntar qual é uma das coisas que é necessárias, não é suficiente, mas é necessária para o Brasil crescer. Basicamente é abrir a economia. Obviamente que antes disso você tem que fazer uma reforma tributária, porque não é comparável, tá, o custo de Sim. produção de mão de obra no Brasil com outros países. Por isso Uhum. a reforma tributária é tão importante. E depois tem que abrir a economia. A gente usa, eu vejo alguns economistas defendendo a defesa defendendo a defesa é péssimo, né? Fazendo uma defesa do mercado interno, usando como exemplo o que aconteceu na Coreia, tá? E a Coreia, ela defendeu o mercado local durante um tempo. E era o seguinte, eles falavam assim, ó, a gente vai fechar a economia para esses seus produtos aí durante 5 anos. Você tem 5 anos para estar Aumentar a produtividade. nos trinques para poder competir externamente. Depois, Uhum. abraço, amigo, se vira, tá? E a Coreia, hoje em dia, você consegue pensar aí em várias empresas, LG, Samsung, Hyundai, todas elas vieram dessa produção. Aqui no Brasil, você conta nos dedos as empresas de manufatura que conseguem ter algum destaque externo, como a WEG, a Embraer, tá? E Sim. certamente eu acho que nenhuma das duas tem nenhuma proteção, tá? Tiveram no início ajuda, tá? Principalmente a Embraer, que era uma estatal, mas
tipo assim, tiveram que se virar pelas próprias pernas. Perfeito. Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners. Muito obrigado mais uma vez, Luiz, pela sua participação aqui. Janelas e portas sempre abertas. Até a próxima. Valeu, Greg.